Então vamos lá. Em primeiro lugar, espero que todo mundo esteja bem nesses tempos complicados. Um membro do grupo fechado me fez umas perguntas sobre o tempo e eu achei interessante fazer esse vídeo aberto para todo mundo, porque a explicação é simples, mas muita gente não sabe disso, a gente não aprende isso na escola, ou pelo menos eu não lembro de ter aprendido isso na escola. A diferença do local mean time, do tempo médio local e das horas conforme o fuso horário, de onde é que vem essa diferença. Porque isso é importante para quem quer abrir mapa natal de pessoas mais antigas, por exemplo, os dados estão em LMT. É o seguinte, quando o ser humano começou a contar o tempo, ele aproveitava o Sol, porque é um símbolo óbvio da passagem do tempo, é a posição do Sol no céu. Os relógios de Sol, eles medem a posição aparente do Sol no céu. E aí, conforme ele vai andando, ele vai marcando as horas. As horas são 24 avos do caminho aparente do Sol. Originalmente, eram 24 avos do caminho aparente do Sol em um dia. É claro que você não vê o Sol o dia inteiro, só vê metade dele, mas depois você extrapola isso. Por isso, os relógios de Sol, obviamente, só funcionam de dia. Esse tempo é chamado de tempo aparente local. Por que aparente? Porque ele é derivado da posição aparente do Sol no céu. E por que local? Porque ele depende exatamente da posição que você está. É o tempo medido exatamente no lugar em que o relógio está, em que a pessoa que está olhando o relógio está. Só que esse tempo, como vocês sabem, o Sol, a posição aparente do Sol varia conforme as estações. Ele fica mais tempo no céu no verão do que no inverno, etc. Ele foi substituído pelo tempo local médio, que usam a média desse tempo, da velocidade do Sol, para marcar o tempo. Um aparelho que é o símbolo disso é a clepsidra. É o relógio de água, porque o relógio do Sol depende da posição aparente do Sol. O relógio de água, ela baixa, o relógio de água avança de forma uniforme. E a posição do Sol, a velocidade do Sol, a velocidade média ao longo do ano. Eu não lembro qual foi o autor, eu li isso na Wikipédia, eu acho, que a pessoa tentando explicar como é que o que era esse Sol médio aparente. Assim, imagina um Sol fictício que ande na mesma velocidade por sobre eclíptica. Agora imagine um segundo Sol fictício que ande sobre o equador celeste de modo que coincida com esse Sol, o primeiro Sol fictício nos equinócios. Pois é a velocidade desse segundo Sol fictício que é a velocidade aparente média do Sol. Desculpa, aparente não, a velocidade média do Sol no local. Existia um gráfico que relacionava o tempo local aparente, o tempo local médio, que era chamado de equação do tempo. Equação no sentido antigo de relacionar as coisas, não era uma equação a ser resolvida. Não era equação no sentido que se dá hoje em dia a palavra em matemática, por exemplo. Esse era o tempo usado pelas cidades e pelos vilarejos até o advento das estradas de ferro. Por quê? Você simplesmente você tirava o tempo local médio no centro da cidade, no centro do vilarejo, e esse é o tempo para aquela cidade, para aquele vilarejo. Mas aí, cada cidade tinha o seu tempo aparente, que traduz uma coisa muito real, porque o tempo é diferente conforme você muda de cidade para outra. Mas, por outro lado, isso causava confusão nas estradas de ferro, porque você tinha que coordenar os horários de partida e de chegada. E era difícil você coordenar com a cidade, podia ter 3, 4 minutos de diferença para a cidade do lado, dependendo da diferença de coordenada. Então, se começou a
homogeneizar essa medida de tempo. Você abandonou esse tempo médio local e se instituiu faixas, fusos horários, exatamente isso. É uma faixa na qual a gente aproxima o tempo de todo mundo passa a ter o mesmo relógio. Claro que isso é muito mais fácil hoje em dia, porque hoje em dia você tem relógios atômicos, é só ajustar. Mas, em princípio, o cálculo não dependeria disso. Você pega o tempo, você tem o tempo aparente, você vê o tempo aparente ao longo de um ano, tira o tempo médio local. Aí você pega uma faixa e diz que aquele local todo vai ter aquele tempo, um tempo médio que você determinou que vai ser o tempo daquele fuso horário inteiro. E todo mundo passa a ter o mesmo tempo. Aí os trens partiam e chegavam num horário determinado sem ambiguidade. Você não tem, não, mas esse tempo aqui é o tempo da cidade em que eu tô, da cidade em que eu vou chegar. Isso diminuiu. Claro, hoje em dia tem viagem de avião, tem viagem de trem para fora do mesmo fuso horário. Mas aí com o advento dos relógios mais potentes, isso virou só um problema de conversão fácil. Então, o tempo que a gente experimenta hoje em dia, o tempo que a gente usa hoje em dia para medir as coisas, ele é uma abstração dupla. Ele é a homogeneização de uma abstração do tempo aparente local. Por que a pergunta original da pessoa era que tipo de medida eu devo usar para abrir um mapa? Bom, se você vai abrir um mapa de uma pessoa que nasceu alguns séculos atrás, usa o tempo que eles usaram para medir o horário naquela época. Provavelmente é o tempo médio local. Mas hoje em dia você tem que usar o tempo do fuso horário em que a pessoa nasceu, porque é assim que a gente mede o tempo hoje, senão você não vai saber o horário, certo? Então, o uso do sistema depende da época, depende de como aquele horário foi medido. Por exemplo, você pega sei lá, o próprio William Lilly, para ficar no mapa famoso. Se você tenta botar os dados de nascimento dele e usa o fuso horário de Londres de hoje em dia, você vai ter um mapa diferente do mapa que ele via para ele mesmo. Porque naquela época o tempo era medido de forma diferente. Certo? Eu acho que apesar de ser uma coisa um pouco nova, a maior parte das pessoas não aprende isso. Eu não lembro de ter aprendido isso no segundo grau. Não é um negócio difícil de entender. Certo? Um abraço, espero que tenha sido útil.